9 maus hábitos que destroem os seus rins. Vamos mergulhar em um assunto que é essencial para a nossa saúde, mas que muitas vezes passa despercebido: a saúde dos nossos rins. Durante nossa rotina corrida, nem sempre nos damos conta do impacto que alguns hábitos cotidianos podem ter sobre esses pequenos, mas poderosos órgãos, que têm a forma de um feijão. Os rins são fundamentais para filtrar as impurezas do nosso sangue, manter o equilíbrio dos líquidos no corpo e controlar a pressão arterial. Porém, sem que percebamos, certas práticas do dia a dia podem estar prejudicando esses órgãos essenciais. Neste vídeo, vamos abordar 9 maus hábitos comuns que, sem que você se dê conta, podem estar causando danos aos seus rins. É vital estar atento a esses hábitos e tomar medidas para preservar a saúde renal. Então, a pergunta que fica é: será que, sem saber, você está colocando a saúde dos seus rins em risco? Diante dessa situação, você tem duas opções: continuar com essas práticas nocivas, correndo o risco de afetar a saúde dos seus rins, ou optar por hábitos mais saudáveis para protegê-los. A decisão é toda sua. Vamos não apenas identificar esses hábitos prejudiciais, mas também oferecer dicas úteis e soluções para manter seus rins em bom estado. Os 9 maus hábitos que destroem os seus rins. Número 1. O impacto negativo do consumo excessivo de álcool. Beber álcool demais pode ser bastante prejudicial para a saúde dos rins. Uma das principais complicações é o desenvolvimento de hipertensão arterial, que é um risco conhecido para doenças renais, porque pode danificar os delicados vasos sanguíneos dos rins e comprometer a eficiência da filtragem. Além disso, os efeitos tóxicos diretos do álcool nos tecidos renais são uma grande preocupação. A metabolização do álcool no fígado produz substâncias nocivas, como o acetaldeído, que podem prejudicar os rins. As propriedades diuréticas do álcool também podem causar desidratação, reduzindo o fluxo sanguíneo para os rins e afetando suas funções vitais de filtragem e regulação do equilíbrio eletrolítico. Além disso, o consumo excessivo de álcool pode desequilibrar o equilíbrio eletrolítico do corpo, impactando a capacidade dos rins de manter níveis adequados de fluidos e eletrólitos. Por fim, a ingestão excessiva de álcool aumenta o risco de lesão renal aguda, um declínio grave e súbito na função renal, com consequências sérias. Mas os problemas associados ao excesso de sódio não param por aí. O sódio em excesso pode causar danos diretos aos tecidos renais, provocando inflamação e estresse oxidativo. Além disso, níveis altos de sódio podem desequilibrar o balanço eletrolítico do corpo, dificultando a habilidade dos rins de regular adequadamente o sal e a água. A longo prazo, isso pode resultar em danos aos tecidos renais e contribuir para o desenvolvimento e agravamento da doença renal crônica. Estudos importantes têm demonstrado a ligação entre a alta ingestão de sal e os danos renais. Portanto, reduzir a ingestão de sal não é somente uma medida inteligente para controlar a pressão arterial, mas também um passo essencial para preservar a saúde dos rins e diminuir o risco de complicações renais. É bom você saber que este vídeo tem caráter educativo. Se você tem preocupações com a sua saúde, é essencial consultar um médico. Número 2. A importância da hidratação adequada. A hidratação insuficiente, muitas vezes esquecida em nossa rotina, pode desencadear uma série de impactos negativos na função dos rins. Um dos efeitos mais significativos é a redução do fluxo sanguíneo para os rins, causada pela diminuição do volume total de sangue. Com menos sangue chegando aos rins, eles recebem menos oxigênio e nutrientes, o que pode afetar negativamente sua capacidade de funcionar eficientemente. Estudos mostraram claramente essa relação, até mesmo em casos de desidratação leve. A importância de se manter hidratado vai além, afetando diretamente a função primordial dos rins de eliminar resíduos e toxinas do nosso sangue. Quando o corpo está carente de água, a concentração de substâncias residuais na urina aumenta, dificultando a eliminação eficiente desses resíduos pelos rins.
Esse aumento de concentração pode levar ao acúmulo de toxinas no corpo e aumentar o risco de desenvolver cálculos renais ou infecções do trato urinário. Pesquisas reforçam a necessidade de uma hidratação adequada para auxiliar os rins na remoção de resíduos. Além disso, a falta de hidratação está intimamente relacionada à formação de cálculos renais. Sem fluido suficiente para diluir a urina, os minerais e sais presentes nela se concentram, criando um ambiente propício para a formação de cristais. Vários estudos estabeleceram uma conexão clara entre a baixa ingestão de líquidos e o aumento do risco de cálculos renais. E não para por aí. A desidratação prolongada pode também contribuir para o início e agravamento da doença renal crônica, uma condição que envolve a perda gradual da função renal e que pode resultar em complicações sérias de saúde se não for tratada. Por isso, destaca-se a importância de manter uma boa hidratação para reduzir o risco da doença. Número 3. Os riscos do consumo excessivo de açúcar. Ingerir muito açúcar pode ser extremamente prejudicial para a saúde dos rins por diversas razões. Primeiro, ele aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2, que é um fator-chave para doenças renais, uma vez que pode danificar os vasos sanguíneos dos rins. Além disso, dietas ricas em açúcar frequentemente resultam em obesidade, que impõe uma carga extra sobre os rins devido à resistência à insulina e inflamação. O excesso de gordura corporal pode inclusive exercer pressão física direta sobre os rins. O açúcar também está relacionado à hipertensão, que danifica os vasos sanguíneos renais e afeta a capacidade de filtragem dos rins. Por fim, níveis altos de açúcar no sangue podem levar à formação de produtos finais de glicação avançada, que se acumulam nos tecidos renais, causando estresse oxidativo e inflamação, o que, por sua vez, prejudica os rins e reduz sua função. Portanto, diminuir também a ingestão de açúcar é vital para manter a saúde dos rins e reduzir os riscos associados. Número 4. A importância de exercícios regulares. Evitar a atividade física regular pode ser prejudicial para a saúde dos rins de diversas formas. Ela reduz o fluxo sanguíneo para os rins, o que pode levar a uma filtração prejudicada. Também pode contribuir para o ganho de peso e resistência à insulina, aumentando o risco de diabetes e hipertensão, ambos nocivos para a função renal. Por outro lado, praticar exercícios ajuda a controlar os níveis de glicose e pode prevenir a proteinúria, um sinal precoce de disfunção renal. Assim, é essencial incorporar exercícios regulares na rotina para promover a saúde dos rins. Número 5. Os efeitos do tabagismo. Fumar é um hábito conhecido por seus efeitos nocivos à saúde em geral e também tem um impacto negativo na saúde dos rins. Uma das consequências de fumar é a redução do fluxo sanguíneo para os rins, causada pela constrição dos vasos sanguíneos. Esse fluxo sanguíneo reduzido prejudica a função vital dos rins de filtrar resíduos e regular a pressão arterial, criando um cenário propício para danos renais a longo prazo. Estudos científicos demonstram os efeitos negativos do tabagismo no fluxo sanguíneo e na função renal. Além disso, o tabagismo é um fator de risco conhecido para a doença renal crônica, caracterizada pela perda progressiva da função renal, que pode evoluir para uma doença renal em estágio terminal. Fumar também está associado ao aumento da proteinúria, uma condição que se caracteriza pela presença excessiva de proteínas na urina e que pode ser um sinal precoce de doença renal. Número 6. O perigo do sal em excesso. Vamos falar sobre como o consumo elevado de sal pode impactar seriamente a saúde dos nossos rins. Essa relação é sustentada por um vasto conjunto de pesquisas científicas. Quando consumimos muito sal, isso pode causar hipertensão, que é o aumento da pressão arterial devido aos altos níveis de sódio no nosso sangue. Esse excesso de sódio faz com que o corpo retenha mais água, buscando diluir a concentração de sódio, e isso acaba por sobrecarregar nossos vasos sanguíneos. Essa pressão arterial elevada é reconhecida como um risco significativo para a saúde renal.
Isso acontece porque pode danificar os vasos sanguíneos delicados dentro dos rins, comprometendo a capacidade deles de filtrar resíduos e manter o equilíbrio dos fluidos de maneira eficiente. Número 7. O uso excessivo de analgésicos. Medicamentos analgésicos, como os anti-inflamatórios não esteroides, que são facilmente encontrados nas farmácias, podem ser prejudiciais para os rins se usados em excesso ou por períodos prolongados. Esses medicamentos, que incluem, por exemplo, ibuprofeno e aspirina, podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, afetando sua função essencial de filtragem de resíduos e regulação da pressão arterial. Estudos evidenciam a relação entre o uso de anti-inflamatórios não esteroides e a lesão renal. O acetaminofeno, outro analgésico comum, também pode ser perigoso para a saúde dos rins em casos de overdose, apesar de seu impacto principal ser no fígado. Danos hepáticos graves resultantes de overdose de acetaminofeno podem afetar indiretamente a função renal. Além disso, o uso prolongado de certos analgésicos tem sido associado ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças renais, como a doença renal crônica, uma condição que envolve a perda gradual da função renal ao longo do tempo. Número 8. As consequências de ignorar infecções do trato urinário. Negligenciar sempre esse problema pode levar a graves consequências para a saúde dos rins. Quando não tratadas, essas infecções podem subir do trato urinário inferior para os rins, causando uma condição mais séria conhecida como pielonefrite, uma infecção renal. Se não tratada rapidamente, a pielonefrite pode causar danos renais significativos. Além disso, infecções do trato urinário recorrentes que não são adequadamente tratadas ou acompanhadas podem evoluir para infecções renais crônicas, que podem causar cicatrizes nos tecidos renais. Com o tempo, essa cicatrização pode prejudicar a função renal, potencialmente levando ao desenvolvimento de doença renal crônica. Infecções urinárias persistentes também podem contribuir para condições como refluxo vesicoureteral, onde a urina flui de volta da bexiga para os rins. Esse refluxo pode causar hidronefrose, caracterizada pelo inchaço dos rins devido ao acúmulo de urina. Tanto o refluxo vesicoureteral quanto a hidronefrose podem afetar negativamente a função renal. Além disso, infecções do trato urinário não tratadas podem promover a formação de cálculos renais, que têm o potencial de obstruir o trato urinário e danificar os rins, bloqueando o fluxo de urina. Número 9 e último. O impacto do consumo excessivo de cafeína. A ingestão elevada de cafeína, comum no ritmo acelerado da vida moderna, pode afetar negativamente a saúde dos rins de diversas formas. Um dos efeitos mais notáveis é a desidratação. Devido às propriedades diuréticas da cafeína, pode haver um aumento na produção de urina, o que, se a cafeína for consumida em excesso, pode levar à desidratação. Além disso, a ingestão exagerada de cafeína pode causar picos temporários na pressão arterial. Embora esses aumentos possam parecer inofensivos individualmente, a hipertensão crônica representa um risco significativo para a saúde dos rins. A cafeína também tem sido associada a um risco aumentado de desenvolvimento de cálculos renais. Compostos presentes na cafeína, especialmente os oxalatos, podem favorecer a formação desses cálculos, que podem obstruir o trato urinário, causando dor e prejudicando a função renal. Além disso, a ingestão excessiva de cafeína pode perturbar os padrões de sono, levando potencialmente à fadiga crônica e ao estresse. Embora não seja um efeito direto relacionado aos rins, a má qualidade do sono pode afetar indiretamente a saúde dos rins, comprometendo o bem-estar geral. E para você que assistiu até aqui, vamos compartilhar mais 2 dicas importantes que vão ajudar ainda mais a cuidar da sua saúde renal. Você está acompanhando tudo? Dica número 1. Vamos falar sobre a importância de controlar o peso corporal. O excesso de peso e a obesidade são fatores de risco significativos para doenças renais. Eles aumentam a probabilidade de desenvolver condições como diabetes e hipertensão arterial, que são as principais causas da doença renal crônica.
O excesso de peso pode também causar um aumento na carga de trabalho dos rins, forçando-os a filtrar mais sangue do que o normal para atender às exigências metabólicas de um corpo maior. Isso pode levar a danos ao longo do tempo. Portanto, manter um peso saudável através de uma alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares é essencial para a saúde renal. Dica número 2. A ingestão inadequada de proteínas. Tanto o excesso quanto a falta de proteínas na dieta podem prejudicar a saúde dos rins. Uma alta ingestão de proteínas, especialmente de fontes animais, pode aumentar a carga nos rins, pois eles têm que trabalhar mais para eliminar os resíduos de nitrogênio do metabolismo das proteínas. Por outro lado, uma ingestão insuficiente de proteínas pode levar à desnutrição e a problemas de saúde relacionados. É crucial buscar um equilíbrio, consumindo a quantidade recomendada de proteínas de acordo com as necessidades do seu corpo. Consulte um nutricionista para obter orientações específicas e garantir que sua dieta esteja adequada às necessidades dos seus rins. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre como o consumo excessivo de proteínas pode impactar negativamente a saúde dos nossos rins. Quando falamos em proteínas, geralmente pensamos nos benefícios que elas trazem, como construção e reparo muscular. No entanto, é fundamental entender que tudo em excesso pode ser prejudicial, e isso também se aplica às proteínas. Quando consumimos proteínas em quantidade superior à que nosso corpo necessita, especialmente as de origem animal que são ricas em ácido úrico e outros metabolitos, impomos uma carga extra aos nossos rins. Estes órgãos são responsáveis por filtrar e eliminar os resíduos resultantes do metabolismo das proteínas, incluindo a ureia e o ácido úrico. Em uma dieta rica em proteínas, a quantidade desses resíduos aumenta significativamente, forçando os rins a trabalhar mais intensamente para excretá-los. Esse esforço adicional pode, ao longo do tempo, levar ao estresse renal e aumentar o risco de formação de pedras nos rins, devido à alta concentração de cálcio, oxalato e ácido úrico na urina. Além disso, a função renal pode ser comprometida, especialmente em indivíduos que já possuem algum grau de insuficiência renal, mesmo que não diagnosticada. Isso ocorre porque os rins já estão trabalhando em sua capacidade máxima, e qualquer carga adicional pode acelerar a progressão da doença renal. Agora que já discutimos sobre os 9 maus hábitos que podem prejudicar nossos rins, é hora de refletir profundamente sobre a importância da saúde renal. Cada um desses hábitos, desde a desidratação até o consumo excessivo de sal, afeta de maneira significativa o funcionamento desses órgãos vitais. Nossos rins são máquinas incríveis de filtragem, e cuidar deles é cuidar do equilíbrio e da harmonia de todo o nosso corpo. A negligência com a saúde renal pode levar a condições sérias, como a doença renal crônica, que afeta aproximadamente 10% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esta estatística alarmante ressalta a importância de adotar práticas saudáveis e abandonar os maus hábitos que discutimos. Ao fazer escolhas conscientes, como manter uma hidratação adequada, controlar a ingestão de sal e evitar o uso excessivo de analgésicos, estamos não apenas protegendo nossos rins, mas também melhorando nossa saúde geral. É fundamental que estejamos atentos aos sinais do nosso corpo e procuremos ajuda médica sempre que necessário. Ao refletir sobre a saúde renal, estamos também pensando no futuro. Um futuro em que podemos viver vidas mais longas, saudáveis e felizes. É um convite para que cada um de nós assuma a responsabilidade pela nossa própria saúde e bem-estar. Vamos juntos fazer escolhas mais saudáveis e cuidar dos nossos rins, pois ao fazê-lo, cuidamos de todo o nosso corpo. E agora, eu quero saber de você. Quais desses hábitos você está pronto para mudar? Compartilhe nos comentários e vamos continuar essa conversa. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais conteúdos como este e ativar o sininho para não perder as novidades. Assista esse vídeo sugerido na tela para mais dicas de saúde. Obrigado por fazerem parte da nossa comunidade Tudo Saúde. Até a próxima!